O ser diácono é, primeiro que tudo, um homem que está ao serviço da comunidade onde se insere. E essa comunidade é muito alargada, que é a comunidade de Jesus Cristo. Portanto, o diácono está ao serviço das pessoas com a pregação, com os sacramentais, que são as bênçãos, celebrações várias, sacramentos também, batismo, por exemplo, o matrimónio, os funerais que nós fazemos, que não é um sacramento, obviamente, mas é uma ação direta da Igreja para com a comunidade onde o diácono está inserido. Ser diácono é, pois, estar ao lado das pessoas. E aqui há um pouco de Santo António no diaconato, que é o serviço. Porque o Santo António era um homem que começou muito novo a ser este homem que deixou Jesus Cristo no coração de todos aqueles por quem passou. O Santo António, tão novo que começa e tão novo que nos deixa. Ao deixar-nos fisicamente, deixa-nos, contudo, a sua força espiritual. É muito importante dizer isto, a força espiritual de Santo António, que é português, que é francês, que é italiano, é do mundo. O Papa, quando o canonizou, falava do homem da arca, que é do saber, como eu disse ali naquela homilia. E o Santo António deixa-nos um aquecimento de coração. Quer dizer, o coração está quente porque é a luz do mundo. Aquele fogo que nos arde, que arde, mas é um arder para os outros também. Porque o importante em tudo isto, em ser diácono, não é propriamente ser uma pessoa com facilidade em falar, mas é que nessas falas esteja Jesus Cristo. É o que é importante. É porque quando nós falamos de Jesus Cristo nunca tem fim. Eu tenho a alegria de ter sido diácono, que foi para mim, ser diácono para mim, foi uma interrogação muito grande. Eu não estava à espera de ser convidado. Porque há aqueles que se propõem a ser diáconos. Eu fui convidado para ser. E fiz aqueles 5 anos de teologia sempre a pensar o que é que eu hei de fazer pelos outros. Estou aqui inserido numa comunidade florentina com os padres que orientam a Igreja nas Flores, e eu sou como um auxiliar, de facto. Um auxiliar ao serviço da Igreja nas Flores. Já também estive em São Miguel, onde já preguei e trabalhei. Gosto muito de ser diácono, mas gosto muito mais que este ser diácono ao serviço de Jesus Cristo leve aos outros a mensagem, como eu disse há pouco. Eu quero que fique nos vossos corações, na vossa mente, aquilo que se fala de Jesus Cristo, para também vós próprios divulgarem. E isto é muito importante. Não propriamente a mensagem para ir da eternidade toda ela para ir para o céu, mas é deste amor uns aos outros, mesmo aqueles que não professam, mas mesmo aqueles que não vêm à Igreja, que a Igreja de Jesus Cristo, esses que convivem e vivem a sua experiência do cotidiano, queremos que, de facto, esses sejam pessoas capazes de levar aos outros aquilo que recebem. O diácono é isto, é um homem do serviço, é um homem que está atento, não só à parte da Igreja também, porque eu como diácono já trazia um historial de vida na cultura, aliás, que gostei também, a cultura, o património cultural, que é muitas vezes aí, no folclore, numa dança de carnaval, numa marcha de São João, que nós encontramos muitos jovens e muitas pessoas que vão olhando para o nosso exemplo, para a nossa maneira de ser, para aquilo que dizemos, e vão muitas vezes rebuscando um pouco dessa capacidade de dar. Santo António teve a capacidade de dar aos outros, a esses que se chamam pobres, que precisam muito de nós. E dar um pouco de nós, não há maior alegria no mundo do que dar um pouco. E é isso que é ser diácono. Dar um pouco de nós. O dom da palavra existia. Eu trabalhei, eu sou porventura o homem mais velho numa sequência política das Flores. Eu estive 22 anos na política. 22. Desde as assembleias de freguesia, assembleias municipais, vereadores da Câmara, presidente da Junta. E isto deu-me, de facto, era importante. Eles diziam-me: olha, Luís, tu vais representar a gente, vai lá. Olha, pai, tu tens mais, consegues dizer também, o ser professor deu-me uma base de cultura. É natural, não é? Modéstia à parte, mas é verdade. Não, eu trazia já, se chama dom da palavra, eu acho que eu tenho, pronto, porque não vamos também nascer. Eu também reconheço que
que nem toda a gente tem a capacidade de dizer e falar. Mas o meu cultivar ainda hoje se nota quando eu falo. Eu digo muitas vezes, eu quero falar convosco isto. Eu não costumo dizer, eu fui pregar, eu fiz um sermão. Eu gosto mais de dizer, eu fui dizer palavras, falar de coisas de Deus. E por isso, isto realmente aperfeiçoei mais na parte teológica. Deu-me uma profundidade para falar das coisas de Deus e não errar. Nunca. É preferível não dizer-se do que dizer por dizer. Tudo aquilo que se diz tem que ser fundamentado. E eu tenho sempre esse cuidado. Digamos que é um certo perfeccionismo também. Quando se fala das coisas de Jesus Cristo, temos que estar ainda muito mais atentos do que quando se fala das coisas da política ou das coisas como eu fui professor muito tempo, das coisas da escola. Não podemos mentir, obviamente, mas às vezes podemos fugir um tanto. Nas coisas de Jesus Cristo é servir concreta e amavelmente sempre este Jesus que nunca nos deixa sós. Pois se alguém, todos aqueles que nos ouvem, quer seja através da palavra que nós dizemos nas igrejas, ou que dizemos aqui, como foi agora na Fajã, nesta missa campal, eu quero deixar uma mensagem de amor. Este amor é um amor muito alargado. Eu digo muitas vezes aos jovens da catequese, que eu tenho o 9º e o 10º, cuidado quando se fala de amor, o amor é muito grande, muito alargado. É deixar este amor aos outros. É nunca esquecer que há alguém que precisa de nós. Penso que é a mensagem mais bonita. É pensar que por onde eu passo, onde quer que eu esteja, há alguém que precisa de um sorriso. Há alguém que precisa de um olá, bem-aja. Há alguém que precisa até do nosso apoio, do nosso conselho. Muitas vezes também de uma esmola, que pode ser monetária, pode ser até, olha como nos deram agora os brindeiros de Santo António. Mas muito mais que isso, é dar aos outros um pouco daquilo que eles precisam. Tanta gente que precisa de um olá, de um sorriso. Tanta gente que precisa do nosso amor. Santo António gastou-se por Jesus. Gostei de ouvir esta expressão há instantes, porque de facto Santo António morreu muito novo, aos 36 anos. Hoje diríamos que era um jovem, e era, devido a uma doença que o atacou, e ele não teve possibilidades de se curar, porque a medicina também, naquela altura, no século XII, não estava ainda em franco desenvolvimento, aliás, ainda hoje não está. Eu gostaria de vos falar então acerca de um santo que é diferente. O Santo António é um santo que ultrapassa todas as barreiras da santidade dita propriamente para aqueles que estão nos nossos altares e que muitas vezes foram santos porque lhes foi atribuído algum milagre após a sua morte. Tiverem uma vida santa, obviamente, mas depois da sua morte, alguém quis que ele fosse o seu intercessor. Como, por exemplo, há muito pouco tempo, temos o caso do Beato João Paulo II, um homem santo da atualidade. O Santo António ainda não tinha praticamente os 16 anos quando foi para a instituição que fez dele um homem mais culto e importante na vida da santidade para poder falar de Jesus Cristo aos homens. Por isso lhe foi atribuído o nome ou o epíteto de orador prodigioso. Muitas vezes é preciso ter cuidado nos exageros das tradições, quando estas ofuscam a verdadeira profundidade da vida de um santo. Santo António não houve nada que ofuscasse o seu amor por Jesus Cristo. Aliás, olhando para a sua imagem, ela dá-nos 4 apontamentos muito interessantes e que por eles nós poderíamos estar aqui muito tempo a pregar, a falar sobre ele. O menino Jesus, que simboliza e mesmo era significado de contemplação. Todos os santos foram homens e mulheres santas a contemplar. Quem é que eles contemplavam? Fala-se que muitos santos entravam em êxtase. A contemplação e a meditação era de tal ordem profunda e relacionada com o amor a Jesus Cristo, no Pai, obviamente, que eles entravam em êxtase e estavam num diálogo profundo e intenso
com esse mesmo Jesus Cristo que lhes deixa uma mensagem de amor, de liberdade e de condições específicas que eram um vetor de pureza. E aí aparece o lírio. Basta estes símbolos. Um homem puro, um homem casto, um homem que pelo exemplo dizia: amemos aquele que sofreu por nós. Depois aparece o livro que é o símbolo da sabedoria e da ciência da Bíblia. Aliás, houve um padre que o chamou a arca do saber. Ele era também o evangelizador. Era o homem que ficou em Portugal como sendo também o secundário, o padroeiro secundário de Portugal. Um padroeiro é aquele que extravasa a condição de ser santo na teoria, mas um santo de prática. Os santos são de prática, que é aqueles que nos dão a certeza de uma reciprocidade. Isto é, eu estou aqui a falar para todos vós e quero e desejo que estas palavras vos toquem. Não porque eu as digo, mas porque elas não vêm de quem prega, mas vêm do Senhor Jesus Cristo. E era isso que Santo António fazia. Uma vez aconteceu um caso muito interessante que eu, ao ler a biografia dele, registrei, até porque na comunicação social hoje nós podemos saber tudo sobre os santos. Ir à internet, podemos ir buscar muitas coisas, porque eu já preguei aqui sobre Santo António e não há novidades. O que há, formas diferentes de falar, porque nunca falámos igual. Mas este conhecimento das Escrituras que ele tinha, deu-lhe, digamos que entre aspas, o cognome de ser o santo dos santos para quem falava. Uma vez ele ia falar para os hereges e eles tinham sido avisados que não o ouvissem, que fugissem. Era agora como se eu estivesse aqui a falar convosco e vocês dissessem: a gente não o quer ouvir, vamos embora. E ele o que é que faz? Que é o tal a sermão dos peixes que toda a gente sabe, posto ali à beira do lago, podia ser do mar, e começou a pregar. E não é que os peixes vieram à tona d'água, os mais pequenos gostam de ouvir isto, puseram a cabecinha de fora. Os peixes não podem pôr muita cabeça de fora, que eles respiram para as galgas. Mas eles puseram e ouviram-no. E eles viram: ora, este milagre, nós não o queremos ouvir. E aqueles que são irracionais, que não têm a razão pura para atender às coisas que lhes estão ditas, estão a ouvi-lo. Então eles converteram-se. O Santo António era um homem de conversão. Aliás, nós temos vários santos na Bíblia que nos dão essa ideia. O São Paulo, por exemplo, que atacou os próprios cristãos, foi um homem de conversão também, porque depois viu que estava errado. E é muito importante, irmãos, quando nós vemos que estamos errados. Sermões sobre os santos. Houve um livro também dele que falava disso. Já vos falei sobre o lírio, sobre a pureza, mas falta uma coisa muito importante aqui, que é o saco do pão. Há histórias que nós não podemos estar aqui a contá-las, mas que vêm das tradições, que depois se tornam vivência cotidiana do dia-a-dia daqueles que falam das coisas de Jesus Cristo. E quando se fala das coisas de Jesus Cristo, nunca esgotam as palavras. Nunca, mesmo para aqueles que não têm grande cultura. Se nós quisermos falar das coisas de Jesus Cristo, acontecem sempre sinais. Esses sinais é que nós chamamos muitas vezes milagres e que dizemos: olha, isto aconteceu-me. São estas pequenas coisas, por exemplo, quando nós procuramos uma coisa e não a encontramos. Santo António era também tido como tal, porque uma vez lhe tinham roubado um livro de salmos que ele tinha escrito muito interessante, e o jovem depois veio trazê-lo atrás, porque ele disse: eu preciso do meu livro e quero pedir ao Senhor que faça com que aquele que me tirou o venha trazer. E ele veio. E daí também essa tradição. E então aquela tradição do amor, do encontro. Ontem vimos na televisão os noivos de Santo António. Só que há uma coisa ali que eu queria sublinhar aqui, que posso estar errado. É aqueles que não casam pela igreja. Eu acho uma coisa que parece-me contraproducente. O Santo António, um homem de igreja, porque nós não podemos nunca falar dos santos fazendo um corte entre a santidade e a igreja. Não é possível. Ser Jesus Cristo, ser santo,
falar das coisas de Deus é estar na igreja, porque a igreja foi fundada pelo próprio Cristo. E ele disse, estarei convosco até ao fim dos tempos. E está. E oxalá que quando ele vier, na segunda vinda, nos encontre com fé. São Paulo dizia isso, que era importante que nesta segunda vinda houvesse fé. E muitos dos papas, e agora o Papa Francisco, que é o homem cujo nome vem de franciscanos e que está também na mesma congregação onde Santo António estava. Ser franciscano aqui é estar com os pobres, e lá vai o saco do pão como amor aos pobres. E vou terminar dizendo apenas algumas coisas. Reevangelização, intensidade e intimidade na pregação. Ele era um homem de intensidade. Esteve muito tempo enclausurado, que não aparecia, e por acaso uma vez o padre, lá, ou o frade que mandava, disse-lhe, ei, vais ter que ir pregar, porque eu não tenho ninguém. Ele vai pregar, gostaram tanto de o ouvir, de tal maneira que ele nunca mais deixou de pregar. E depois recebe esses adjetivos, essas qualidades de atribuir aos outros, dar aos outros aquilo que lhe estava na alma, que era Jesus Cristo. Ele estava um dia em casa de um amigo e foi-se refugiar no quarto em silêncio. Jesus Cristo dizia muitas vezes, reza em silêncio no teu quarto. E o homem foi espreitar, que achou que era um bocadinho demorado, e viu Nossa Senhora alcançando a Santo António o menino Jesus. Santo António reparou que estava sendo observado e disse-lhe, não digas a ninguém, senão depois de eu morrer. Portanto, porque muitas das coisas que se podem dizer em vida, as pessoas não acreditam. E às vezes, em vez de ser causa de amor e de benefício, pode ser contradição. A outra parte que eu vos queria dizer era a contemplação ao menino Jesus como essencial da Igreja. A história de cada país está marcada pelos seus santos. Não tínhamos dúvidas. Nunca houve, nem vai haver, maior difusão, maior divulgação de um país quando isso não vem de alguém que divulga o amor a Jesus Cristo. Mesmo aqueles que não acreditam, mesmo os que não têm fé, respeitam este santo. E todos aqueles que são santos. Mas Santo António de Lisboa, porque nasceu em Lisboa, de Itália, de Pádua, porque morre lá, com 36 anos. Ele era o santo do mundo todo, disse o Papa Leão XIII. Vamos pensar, de facto, naquilo que nos foi deixado por este santo, neste silêncio da Fajã, e que esperemos que fiquemos imbuídos deste amor que ele tinha e que seja exemplo para seguirmos no dia a dia da nossa vida.